Então, é com muito amor e carinho que nós recebemos todos na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. Antecipadamente, já vamos dizendo que o natalício de Jesus ama todos nós e nós amamos o natalício de Jesus na figura dos mentores queridos, amados, que nunca nos faltaram e que são coordenados por este mestre de amor que é Jesus. E nesta noite de hoje nós vamos pedindo a esse mestre de amor que esses mensageiros queridos possam nos assessorar, intuindo principalmente o nosso querido Polizel para o comentário do Evangelho da Noite, mais uma parábola de Jesus, e que em todos nós cale profundo o ensinamento do Mestre, para que possamos ter a vivência, porque a teoria sem a vivência não adianta grande coisa. Então, que nós possamos ter essa vivência. Então, agradecendo muito a presença desses mentores, desses queridos, que fazem essa assessoria, nós vamos dando a palavra para o Polizel. Seja bem-vindo, Polizel, com a sua mensagem do Evangelho. Obrigado, Esther, mais uma vez. Obrigado a todos pela presença. Vamos agradecendo mais uma vez a Jesus, a Deus, nosso Pai, por este encontro, por este reencontro entre encarnados e desencarnados. A gente sabe que quando a gente se reúne, né, tem muitos espíritos à nossa volta, o nosso lar se enche de luz, né? São vários centros espíritas que são formados, né, durante os nossos evangelhos. Então, que possamos encher o nosso lar de luz, que sejamos todos abençoados pelos nossos queridos mentores, como foi dito agora há pouco, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível, né, o nosso evangelho. Para quem não sabe, né, todas as segundas-feiras nós nos reunimos nesse mesmo horário, das 19 até umas 19h40, 19h45, né, para falarmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, né, e fazemos umas vibrações também. E atualmente nós estamos conversando sobre as parábolas, né? Já é a terceira semana que conversamos sobre isso. Primeira semana a Esther conversou sobre a parábola do semeador. Semana passada a Eide conversou conosco sobre a parábola do joio e do trigo. E hoje nós vamos conversar sobre a parábola do grão de mostarda, né? Uma parábola pequenina, mas muito de uma riqueza muito profunda. Então, que Deus nos abençoe a todos, para que a gente possa, né, estar juntos nessa empreitada na noite de hoje. A parábola essa parábola, bom, antes de falar da parábola, eu gostaria de salientar que toda essa explanação que nós vamos fazer, ela está baseada no livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Temos algumas citações do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pequena live do Haroldo Dutra, uma live da Maristela e um blog, né, chamado Estilo e Adoração. Então, toda essa bibliografia, né, se referindo à parábola do grão de mostarda. Então, vejamos como Mateus registra essa parábola em seu capítulo 13, versículo 31 e 32, só para a gente poder se situar. Então, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Bem, consultando o dicionário, nós vamos encontrar que parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral.
As parábolas, elas são muito comuns na literatura oriental e elas constituem histórias, né, que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem um simbolismo próprio, onde cada elemento da história tem um significado específico. O Haroldo Dutra, ele destaca que Jesus se utilizava do universo agrícola em suas parábolas, como semente, plantação, campo, animais, elementos que eram de fácil compreensão, de fácil conhecimento para o povo da época. Já a Maristela, que é uma conhecida nossa de outras palestras, ela cita também esses mesmos elementos materiais, que são as aves, as plantas, sementes, animais, e ela cita também o elemento espiritual, que vai depender do senso moral de cada ouvinte para compreender aquela historinha. Então, o sentido ou o ensinamento de cada história, ele não é absoluto, ele é relativo, ou seja, cada um vai interpretar de acordo com aquilo que tem de conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente assiste a um filme ou algum desenho, né, a gente sabe que toda história tem, todos esses filmes, né, principalmente o desenho, tem sempre uma moral por trás disso tudo, né? E às vezes a gente se empolga tanto no filme, que às vezes a gente, na trama que foi traçada pelo autor, que na hora a gente não percebe. E muitas vezes nós estamos conversando, né, numa roda de amigos, ou conversando sobre algum assunto, e aquilo vem à tona. Né? Então, são os insights que nós temos. É a moral, né? É o despertar para aquela lição que foi dada naquele momento. Tá certo? Então, vamos lá. Prosseguindo. Pois bem, o grão de mostarda, ele serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez, Jesus comparou ao reino dos céus. Outra vez, comparou à fé. Então, com relação à fé, nós vamos encontrar essa passagem em Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20, que é aquela passagem, né, que tinha uma criança que ela tinha ataque epilético, e aí o pai dela levou essa criança para, né, os discípulos para poder, né, ser curada, e os discípulos não conseguiram curar, né, aqueles ataques da criança, a criança se jogava no fogo, tinha lá os acessos, né? E aí, né, então o pai da criança, né, como não teve êxito com os discípulos, levou, né, até Jesus, né, e aí Jesus, né, percebendo que era, né, que era algum espírito, né, que era obsessão, ele ordenou e o demônio saiu, né, assim está lá nessa passagem, né. E aí os discípulos, né, se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E aí Jesus né, respondeu para eles, é porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tivessem né, a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha, vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum podem expulsar esse tipo de demônio. Olha só, jejum e oração. Quantas e quantas vezes, né, nas nossas conversas, a gente não fala do vigiar e orar, né, e nessa passagem, né, onde tem o grão de mostarda, falando da fé, a gente vai encontrar aí, né, o vigiar e orar através da expressão de Jesus, oração e jejum. Né? Olha que interessante, nas entrelinhas, como aparecem as coisas para a gente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec nos explica que as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. A fé robusta, ela dá uma perseverança para a gente, né? Ela traz a perseverança, uma energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, sempre que a gente for iniciar qualquer obra, qualquer trabalho, é imperioso, é importantíssimo a gente fazer a conexão com Jesus, com o plano espiritual, pedindo as intuições boas, para que as coisas deem certo. Muitas vezes a gente começa qualquer atividade e a gente esquece disso. E às vezes, quando chega lá na frente, fala, puxa, eu podia ter feito uma oração primeiro, né? Então a gente é alertado em vários momentos para que, né, a gente tenha êxito nas nossas tarefas. Então, nós vamos voltar o nosso olhar agora para Jesus,
está querendo falar sobre o reino de Deus, que é outra passagem, né, que fala sobre o do grão de mostarda. Né? Então, aquele Jesus lá na Galileia, e aí eu vou lembrar da Wanda, que outro dia fez uma palestra e mandou a gente viajar no tempo, vamos voltar lá na época de Jesus, né, Wanda? Então, vamos voltar um pouquinho lá na época de Jesus, querendo falar conosco, né, querendo falar com a multidão. Ele queria falar sobre o reino de Deus, aí ele chegou lá junto, né, daquele povo todo, aí ele subiu no barquinho, né, e aí se pôs a falar sobre o reino de Deus. Tá? Então, na parábola do grão de mostarda, Jesus fala de um homem que semeia em sua lavoura. Obviamente, ele semeia a semente de mostarda, né? Que a gente acabou de ler agora há pouco. Essa era uma situação comum e corriqueira naquela época. Dentre todas as sementes semeadas numa horta, claro, a semente de mostarda era geralmente a menor de todas as sementes. Então, assim, uma semente de mostarda é aquela sementinha que vai na orelha quando a gente faz acupuntura, né? Então, aquela normalmente é uma semente de. Tem acupuntura, eles colocam alguns cristais, outros colocam aquela sementinha. Ou então, se alguém nunca fez, né, acupuntura auricular, pega um grão de arroz, divide ele em 3 partes, tá? 3 partes iguais. Um pedacinho daquele é mais ou menos o tamanho de um grão de mostarda. Então, olha como ele é pequenininho, né, esse grãozinho de mostarda, né? Contudo, em seu estágio adulto, a pequena semente se torna numa árvore, né, na maior das plantas da horta. Quer dizer, a mostarda é plantada numa horta. Então, lá na horta, ela vai ser a maior das árvores. E ela chega, gente, a atingir de 3 a 5 metros de altura. Gente, 3 metros de altura é mais alto do que a parede aqui da nossa casa, tá? 5 metros é um pouco mais alto do que várias casas térreas, vamos dizer assim. Então, olha o tamanho que chega essa árvore, né? A altura dessa árvore. E essa planta, quando ela está na fase adulta, ela é tão imponente, ela é tão importante, que ela dá guarida, né? Ela agasalha as aves, principalmente no outono. Né? Ela ninha as aves nos seus ramos, porque aí de grande que ela é, né? Ela, né, tem as sementes, né, onde os pássaros, além de fazerem os seus ninhos para proteger das tempestades, né, os passarinhos, eles têm, as aves, né, têm a semente que elas são dadas em vagens, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre uma fala de um professor chamado Daniel Conejeiro. Né? Esse Daniel, ele é formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é um professor de teologia, ele é um músico e autor do blog Estilo Adoração. Ele faz um comparativo da parábola do grão de mostarda entre Mateus, Marcos e Lucas. E nessa, né, porque todos os 3 evangelistas, eles fazem, assim, eles fazem os comentários, né, e esse Daniel, ele encontra algumas pequenas diferenças na narrativa, mas isso em nada altera o sentido da palavra. São pequenas palavras e não vai alterar o sentido da parábola. O Daniel, ele diz para a gente o seguinte, tá? Que o que Jesus está ensinando na parábola do grão de mostarda é uma clara comparação entre a pequena semente de mostarda e o reino dos céus, ou, se preferir, o reino de Deus. Então, olhando para o pequeno grão de mostarda, aquela sementinha petitica, parece que ele jamais atingirá, tá, aquele tamanho de uma árvore. Foi assim também com o reino dos céus na terra. Então, nos primórdios, gente, imagina nós lá na época das cavernas, quem diria que nós, atingiríamos, conquistaríamos o reino de Deus? Né? Ainda que muitas vezes o reino parecesse insignificante, principalmente em seu início, muito longe de nós, certamente ele haveria de produzir grandes resultados. E é até possível classificar a parábola do grão de mostarda, isso é o Daniel que está falando, tá? Como uma profecia. Na verdade, ao contar essa parábola, muito provavelmente Jesus tinha em mente uma profecia do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, né? Que dizia o seguinte: no Monte Alto de Israel, isso é Ezequiel falando, tá? O profeta, no Monte Alto de Israel, o plantarei, e produzirá ramos, e dará frutos, e se fará um cedro excelente,
e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Ezequiel, capítulo 17, versículo 23. E, novamente, nós vamos voltar um pouquinho, né, na nossa fala para o Haroldo Dutra, que o Haroldo Dutra confirma que o povo, né, ele acreditava que quando o verdadeiro Messias viesse, ele traria uma era messiânica de fraternidade e paz, sem ódio, sem guerra, e que viveríamos uma época de paraíso. E quando Jesus veio, começaram a se perguntar: se esse é o verdadeiro Messias, por que ele não trouxe a paz? A gente sabe, né, que Jesus não veio trazer a paz. A gente vê isso nos ensinamentos, né? Ele veio trazer o quê? Nós sabemos que Jesus veio trazer o quê? Os recursos necessários para que nós conquistássemos a paz. Né? Então, as nossas guerras íntimas, vamos dizer assim, temos que driblar tudo isso, né? E aí também o povo também começou a se perguntar, né? Quando é que esse reino vai chegar? E foi aí que Jesus respondeu: o reino de Deus já está dentro de vós. Desde os primórdios já está lá, guardadinho, aquela sementinha, né? Está lá guardada. E não fala sempre que a gente tem a semente do amor dentro dos nossos corações? É isso, gente, desde os primórdios está lá. É o reino de Deus em nós, né? Então, é a semente que viria mais tarde a germinar. É como se Jesus estivesse dizendo: calma, fiquem tranquilos, tenham fé e perseverança. Aos olhos de vocês, até pode parecer impossível que essa obra prospere, mas saibam que os planos de Deus não fracassarão, e o reino crescerá e se tornará notável. O reino é cada um de nós em desenvolvimento. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a maioria, a grande maioria de nós, já sabemos, né, o que os espíritos responderam, né? Está escrito aonde? Né? Na consciência. Então, nós temos aqui um comparativo entre o reino de Deus e a lei de Deus. Só conquistaremos o reino de Deus se cumprirmos com as leis de Deus. E como nós podemos fazer isso? E aí nós vamos voltar para uma questão lá no Livro dos Espíritos, questão 115, né, no item que fala sobre a progressão dos espíritos. Kardec pergunta, né, para os espíritos, na princípio da verdade, né, se entre os espíritos, se alguns foram criados bons e outros mal. Será que alguns de nós foi criado mal? Será que alguns de nós foi criado bom? E aí, né, foi quando ele respondeu, né? Os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, cada um de nós recebeu essa sementinha, cada um de nós tem o livre-arbítrio, tá? Para poder executar ou não os ensinamentos que estão guardados aqui dentro de nós. Então, nós temos liberdade. Por isso que muitos caminham um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas juntos mas sempre nós vamos, a gente sabe que nós vamos todos chegar lá. Então, essa consciência minúscula, ainda que temos, né? A nossa consciência ainda é muito minúscula. Ela é tão pequena ainda como o grão de mostarda, mas estamos a caminho. Então, aos poucos, ela vai se desenvolvendo. Então, entre o plantar e o dar fruto, existe um tempo. E esse tempo, a doutrina espírita explica através do quê? Da reencarnação. É através das sucessivas reencarnações que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. Nós vamos colocando para fora, né, aqueles atributos que estão lá guardadinhos. Então, a cada reencarnação, uma nova experienciação, uma nova lição, né, um novo formato. Então, façamos a nossa parte sempre, né? Então, para chegarmos à perfeição, é preciso desenvolvermos o moral e o intelectual, que são as duas asas da
evolução. Então, uma semente, ela representa a possibilidade de milhares de mudas, mas naquele momento é só uma semente que tem em estado latente a possibilidade do vir a ser. Então, todos nós, através da consciência, pelas leis de Deus, que é a lei do progresso, iremos desenvolver o nosso senso moral, até chegarmos ao nosso modelo, que é Jesus. As bem-aventuranças, assim como o reino de Deus, estão dentro de cada um de nós. Então, quando chegarmos lá, seremos então como a árvore frondosa que se torna o grão de mostarda. Árvore essa que terá a missão de abraçar outros irmãos que estarão no início da caminhada ou já a caminho. Né? Então, resumindo tudo isso, né? A semente de mostarda é comparada ao reino de Deus, que está dentro de nós, porque ela cresce muito, e nós vamos crescer muito ainda. Estamos em aprendizado, estamos em evolução, depende de cada um. Né? Chegaremos sim à evolução um dia, quando isso estiver desabrochado. Isso lá na frente, quando estivermos ao nível de Jesus. Né? Porque aí a gente tem no nosso modelo, né, esse grande mestre, ele é a nossa árvore segura, é o nosso porto seguro. Né, é com ele que a gente aprende, ele é o nosso modelo e guia. Então, um dia nós chegaremos até ele. Né? Então, essa árvore somos nós, seremos nós um dia. Então, a árvore que fala que aninharão as aves do céu, um dia também nós teremos muito para oferecer. Muitos de nós têm isso dentro do coração. Eu queria só concluir com uma fala do Haroldo Dutra, né, que é muito oportuno para o momento. Né? Quer dizer, estava lá na live dele, tá, gente? Tudo que eu falei aqui, né, não tem nada meu, não, é tudo copia e cola, né? A gente só copia, cola e faz aí um emaranhado, né, faz um link de uma coisa com outra. Então, ele fala assim: se nas parábolas do mundo agrícola Deus é comparado a um agricultor, nós precisamos entender o espírito de sequência da natureza. Nenhuma semente sai imediatamente da sua condição e se transforma num fruto ou numa árvore do dia para a noite. Tudo demanda um tempo, um espírito de progresso. Tudo demanda um tempo, um espírito de progresso, fases, ciclos, para que se possa revelar. A vinda de Jesus ao mundo trouxe a mensagem insuperável do Evangelho, mas aguardaria séculos e séculos a boa vontade e o trabalho interno de cada um de nós. Aguardaria séculos e séculos a boa vontade e o trabalho interno de cada um de nós, para que o Evangelho pudesse produzir os seus frutos individualmente e coletivamente falando. Tá? Então, vou deixar aí uma reflexão, né, para todos nós, inclusive para mim, claro, né? Quando a gente fala, nós somos o primeiro, né, que ouve, né? Então, assim, como está o nosso grão de mostarda? Como está esse grãozinho dentro de nós? Como que está o reino dentro de nós? Será que está ainda lá em estado latente? Será que ele já é uma plantinha pequenininha? O que estamos fazendo para adubar, né, para que essa semente possa germinar? Né? Então, fica aí, né, uma reflexão para cada um de nós. Façamos todos nós a nossa parte, dentro do possível, cada um ao seu tempo, e o importante é não parar. Lembrando que uma caminhada começa, uma longa caminhada, né, uma caminhada de 1000 passos, ela começa com o primeiro passo. Então, acho que o primeiro passo, com certeza, todos nós dessa telinha aqui, né, já deu. Né? E aí temos ainda mais 999 passos para ser dado. Tá? Muito obrigada a todos por terem me ouvido, né? Agradecemos a Deus mais uma vez, a Jesus, né, por permitir que estivéssemos juntos na noite de hoje, fazendo que essa luz brilhasse no coração de todos nós e nos nossos lares, principalmente. Obrigado, Esther, obrigado a todos os presentes. Graças a Deus. Obrigada, Polizel. Lindo, viu? Muito bonito mesmo.
esta exemplificação do Mestre em nós, né? Que possamos ter a vivência, porque nós temos muita teoria, né? Agora a vivência é importantíssima, é muito importante. Então, essa vivência é de degrau em degrau, né? De passo em passo, como você muito bem colocou. Muito obrigada pelas palavras lindas que você trouxe para nós, essa compreensão da parábola, tá? Marieta, que está aí. Marieta, você faz as vibrações para nós, Marieta, por favor, as vibrações de encerramento. Vamos lá, então, serenando os nossos corações e nos ligando à espiritualidade maior, aqui presente, aos nossos amigos, todos aqui irmanados num só pensamento, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, em agradecimento por essas palavras colocadas nesta noite, onde nos levou a uma reflexão tão profunda. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, que cubra a todos nós com suas bênçãos, nos fortalecendo, para que possamos mover sempre a nossa vontade no caminho a seguir. Que possamos todos vibrar por nosso país, por todos que estão em aflição, pela nossa cidade, por todos os estados do país, pela nossa cidade, e que possa nos envolver a todos nessas vibrações boas de saúde, de alegria, de força e de vontade firme. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim encerramos mais um Evangelho da Noite, com esse agradecimento imenso a todos.